RFI Convida. Adriana Brandão. O escritor gaúcho Henrique Schneider veio a Paris para uma série de palestras na Universidade Sorbonne. Autor de vários livros, muitos deles premiados, ele veio falar aos universitários franceses sobre sua obra, mas principalmente sobre seus dois últimos romances, 70 e A Solidão do Amanhã, publicados no Brasil pela Dublinense. Os dois livros integram a trilogia sobre a ditadura militar que o escritor começou a escrever em 2018. De Paris, Henrique Schneider irá a Roma e Bolonha para o lançamento de 70 em italiano. Olá, Henrique. Olá, Adriana. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui na Rádio França Internacional Brasileira conversando com as pessoas. Henrique, os dois primeiros romances da sua trilogia são apenas alguns dos livros publicados nos últimos anos no Brasil sobre a ditadura militar. Por exemplo, 70 chegou às livrarias quase ao mesmo tempo que A Noite da Espera, o primeiro volume da trilogia Um Lugar Mais Sombrio, de Milton Atum. Uma coincidência? Eu acho que talvez uma coincidência dos tempos. Certo? Eu tive a oportunidade de estar aqui em 2017 e anunciando, inclusive, a escritura daquele primeiro livro, do primeiro livro da trilogia, que ainda não era uma trilogia naquele período, justamente porque nós já vivíamos naquele período, nós já vivíamos um momento de uma grande retirada de direitos sociais, direitos humanos, direitos trabalhistas, que certamente se aprofundaram muito no período posterior. Certo? Então, a gente teve um período com 6 anos de uma profunda retirada desses direitos, certo? E aqueles eram, de alguma maneira, eram também alimentos no sentido deste tipo de livros. Então, não é uma coincidência. Eu acho que era, entre aspas, um sinal dos tempos. Como se a literatura precisasse de um certo período de amadurecimento para tratar de alguns temas históricos importantes. Exatamente. Inclusive, eu acho que é importante porque esses dois livros, na verdade, os 3 livros, eles todos são livros independentes. Todos serão livros, eles vão tratar sobre cada um deles fala de um pilar da ditadura militar. Né? O 70 fala sobre a tortura, A Solidão do Amanhã fala sobre o exílio e um outro livro que ainda está num processo de escritura que tratará da censura. Né? Eles são livros independentes, mas que podem ser lidos, eles têm como um pano de fundo a ditadura, eles têm alguns elementos em comum, certo? Um deles é justamente o fato de são inspirados em eventos que efetivamente aconteceram. Isso é muito importante que se diga. E você coloca, inclusive, muitos dados documentais. Documentais, exatamente. Justamente para essa molecada que está lendo agora, que tem hoje 18, 19, 20 anos, e que nasceu num momento em que a gente tinha uma democracia relativamente instalada, com direitos sociais relativamente garantidos. Achava-se que a ditadura tinha ficado para trás, mas uma parte dessa molecada, inclusive nas manifestações de 2013 e 2014, foi às ruas, achando que o mundo tinha nascido com eles, pedindo com cartazes dizendo que na ditadura que era bom, certo? Que o ruim da ditadura era que tinha só torturado e que não tinha matado, como se a ditadura, como se torturar não fosse suficiente, como se também não tivesse matado, né? Então, essa molecada foi para a rua pedindo a volta de um sistema, de um regime em que eles não poderiam mais ir para a rua. Eu disse, peraí, isso me deu medo. E, ao mesmo tempo, me deu medo e me disse, eu tive aquela noção de que era preciso falar sobre isso, né? Então, esse é um dos elementos, na verdade, que fez com que a trilogia acontecesse, e é justamente isso. Todos os livros têm inspiração em eventos que efetivamente aconteceram, para que a molecada saiba que isso sim aconteceu. Henrique, baseado em fatos reais, em casos reais, mas por que você optou em A Solidão do Amanhã de abordar não o exílio, mas o pré-exílio, esse desassossego do desconhecido? Foi a partir de uma história que me foi contada por um jornalista gaúcho, porque aquela história aconteceu... Que é uma viagem, né? A viagem do jovem... A viagem que vai de Porto Alegre até Aceguá,
Na fronteira. na fronteira com o Uruguai, que é uma fronteira seca, uma fronteira de campo, uma fronteira que, entre aspas, é fácil de ser ultrapassada. E depois vai a Melo, que é uma pequena cidade uruguaia, certo? É que ainda hoje a Ceguá é uma cidade pequena. Então, em 1972, que é quando se passa o livro, ela era efetivamente, sequer era cidade, era minúscula, né? E essa história me foi contada por um jornalista gaúcho chamado Cláudio Brito, e ela efetivamente aconteceu com o pai dele, certo? Que transportou Você, inclusive, dá nome ao menino. Cláudio. Sim, exatamente, como uma espécie de pequena homenagem ao Cláudio Brito, né? Certo? E esse personagem que foi o personagem que é o Fernando, certo? Mas na vida real, a pessoa que foi levada e que é um amigo de infância do Cláudio Brito é o Marco Aurélio Garcia, certo? Que Que foi depois foi assessor do secretário de presidente Lula. Cultura e foi assessor para assuntos internacionais no primeiro governo do presidente Lula. Então, essa história efetivamente aconteceu. Eu coloquei apenas algumas tintas literárias, porque a viagem verdadeira ela foi de Porto Alegre até Santana do Livramento. Mas eu achei que Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai, eram cidades muito grandes. Eu precisava de mais campo, de mais solidão. Porque você De... revela também o interior do Rio Grande do Sul. Exatamente. E por conta disso, a gente tem uma viagem que ao mesmo tempo é exterior e também uma viagem interior, uma viagem que o Fernando, que é o personagem principal, precisa amadurecer, porque ele vai ser deixado, entre aspas, em Melo daqui a uns minutos. Ele tem 21, 22 anos, nós estamos em 1972, não existe Dos internet, piores não anos da existe ditadura brasileira. dos piores dos anos mais duros da ditadura, certo? Já num período pré-ditatorial no Uruguai, a ditadura se instala em 73, certo? E a gente é um menino de 21, 22 anos, quem é pai sabe como isso é. Quem tem 21, 22 anos ainda está em formação. Ele está num país que ele não conhece, com uma língua que ele não conhece, com pouquíssimo dinheiro no bolso, dependendo de alguns companheiros que ele ainda não conhece, certo? Imagina a solidão disso. Imagina a incerteza, imagina a angústia, né? E é essa história em direção ao exílio que eu resolvi contar. Henrique, você coloca em cena nessa história o que é muito interessante e impactante, esse jovem militante que vai em busca do desconhecido e um senhor que é o representante do que a gente chama da maioria silenciosa brasileira. Exatamente. Ainda mais em 72, 70, 70, 69, até 72, 68 até 72, a gente tem assim os piores anos da ditadura, como tu bem disseste, né? E naquele momento era necessário o desconhecimento. Era necessário o desconhecimento para viver, entre aspas, tranquilamente, certo? Tanto que o Jorge Augusto, que é o personagem principal, que é o pai do amigo que leva exatamente, que é a pessoa que vai levar o Fernando em direção ao exílio, ele justamente vai por conta de ser aquela pessoa acima de qualquer suspeita, aquela pessoa que certamente o carro não vai ser parado, porque é o fiscal da Receita, o chefe do departamento, alguém que nunca pisou fora do quadrado, certo? Então, esta é a pessoa que vai. E ele diz, eu vou te levar porque tu é amigo do meu filho e efetivamente vocês se criaram a vida inteira, a gente vai falar sobre qualquer coisa, sobre os buracos da estrada, sobre a beleza do caminho, sobre a tua namorada, sobre a vida, mas de política a gente não vai falar. Eu não quero saber nada, certo? Justamente porque ele é aquele cidadão e que era, naqueles tempos tão sombrios, era melhor não saber de nada. Não se sabia e quando se sabia era melhor não saber. E o terceiro volume, para quando? Está sendo escrito agora, ele ainda estou escrevendo um pouco aqui mesmo, em Paris, aproveitando alguns momentos, né? Eu acho que eu termino a primeira versão do livro em maio. Que é sobre certo? a censura. Né? Sobre a censura. Mas daí até a versão final são muitos quilômetros a serem andados. Tem uma ida em direção à editora dublinense, outra ida em direção à agência Vilas Boas e Moss, que também me representa, certo? Para que a gente fique... para que esse livro seja escrito de alguma maneira a várias mãos, certo? Por conta das belíssimas contribuições que eu sempre recebo, tanto da editora como da agência.
Henrique Schneider, você nasceu e mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e Sim. tem duas carreiras, a de escritor e a de advogado, principalmente advogado de movimentos sindicais e sociais. Sim. Você está aqui em um momento importante da Uhum. mobilização na França. Aliás, os protestos recentes em Paris contra a reforma da Previdência impediram algumas de suas palestras na Sorbonne. Você pôde se encontrar com os universitários franceses, Henrique? Na verdade, o que eu brinco, eu escrevo livros a favor da democracia, né? Porque são livros contra a tirania, contra a ditadura, então eles são automaticamente a favor da democracia. E a partir do momento que a gente escreve livros a favor da democracia, certo? A gente não pode em nenhum momento lamentar, certo, que as palestras não puderam ser realizadas por conta de manifestações democráticas. Na verdade, o que ocorreu, nós estamos inclusive reorganizando, certo, uma nova vinda, justamente para poder falar diretamente com os estudantes, justamente porque nos dias em que as palestras ocorreriam, as universidades estavam trancadas, as portas bloqueadas, enfim, certo? Tanto na Sorbonne como na Sorbonne Nouvelle. Então nós acabamos gravando um vídeo, certo? Mas ainda ficou aquele gostinho de que a gente precisa fazer ao vivo e a cores, e a gente vai fazer, mas acho que talvez no segundo semestre. Henrique, daqui de Paris você vai à Itália para o Uhum, lançamento em italiano do primeiro livro da trilogia, sim. dos 70, o livro 70. É o seu primeiro livro lançado no exterior? Vai ser? É o primeiro livro sim lançado no exterior. O 70 está publicado na Itália, no Egito, também está vendido para a Indonésia, onde será publicado neste ano, certo? E eu vou, aproveitando que estamos por aqui, né, que eu estou por aqui, eu vou agora, então amanhã mesmo, vou para a Itália, ah, onde no dia 20 existe uma sessão de autógrafos em Roma e no dia 21 uma sessão de autógrafos em Bolonha. Até porque o próprio tradutor o livro sai pela Red Star Press, que é uma editora bastante engajada da Itália, certo? E o tradutor, com o Cristiano Armati, meu editor, e o tradutor do 70, o Giacomo Falcone, que também é tradutor do Torto Arado para o italiano. O Giacomo é professor na Universidade de Bolonha, então nós teremos duas sessões, uma em Roma, onde fica a editora, certo? E uma em Bolonha, onde está instalado, entre aspas, o tradutor Giacomo Falcone. Itália, Indonésia, Egito e aqui na França. Pois é, vamos ver. Estamos conversando, a própria agência, né, certo? Como eu reitero, que faz um belíssimo trabalho na divulgação do, na divulgação. Já há alguns contatos sendo feitos com relação ao 70, também com relação à Solidão do Amanhã. Já há alguns contratos assinados, não de tradução, mas alguns outros contratos assinados que, por força contratual, ainda não podem ser revelados, mas já há algumas coisas boas com relação aos livros acontecendo. Então, em breve vamos poder receber você de novo aqui na Tomara, RFI. vai ser uma alegria, vai ser uma alegria. Sempre é uma alegria, né? Henrique, para terminar, há alguns anos eu entrevistei aqui na RFI o Assis Brasil, Sim, um dos escritores de grande sucesso do Rio Grande do Sul. sim, Ele dizia que era muito conhecido no seu estado, onde vendia milhares de livros, mas pouco conhecido no resto do país. é Isso verdade. ainda é uma realidade? É uma realidade, sim. É uma realidade, não sei se tão grande quanto era ainda naquela época, certo? Talvez para o pior. Talvez a gente ainda não somos ainda muito conhecidos além do Mampituba, ou seja, a partir de Santa Catarina, mas me parece que somos um pouco menos conhecidos também no próprio Rio Grande do Sul. Mas era justamente isso. O Assis publicava pela LPM, eu também publiquei pela LPM, uma editora assim muito, muito reconhecida e que vendíamos bastante os nossos livros no Rio Grande do Sul. Certo? Então havia esta questão de, olha, nós temos um público aqui, está muito fácil, justamente. O Grito dos Mudos, que é o meu livro publicado pela LPM, depois foi publicado pela Bertrand Brasil. Ele vendeu 5 edições pela LPM e mais 3 pela Bertrand Brasil. Então ele vendeu relativamente bem,
quer dizer, na verdade vendeu bastante bem, mas basicamente no Rio Grande do Sul. A situação do Assis Brasil é uma situação que, de alguma maneira, segue acontecendo. Pois é, tem que sair do Rio Grande do Sul para fazer sucesso no resto do Brasil. Por exemplo, Daniel Galera morou em São Paulo, Sim, está lá em São Paulo, sim, sim. depois acho que chegou a voltar para Porto Alegre, Mas eu acho que ele continua, né, sim, a gente tem alguns nomes, justamente, mas tem que sair do Rio né, Grande do Sul. o Antônio Cherchenesky, que, por exemplo, eu vi, o Cherchenesky é gaúcho, está em São Paulo agora, e eu vi 2 ou 3 livros do Cherchenesky aqui em livrarias parisienses, né? Samir Machado, que foi publicado aqui pela Metayer, né? Tá numa ponte entre Porto Alegre e São Paulo, certo? E vendeu bastante bem aqui, certo? Nós temos alguns nomes novos, justamente que de alguma maneira saíram e estão aparecendo em termos de Brasil, como Natália Polesso, a Luísa Geisler, enfim, uma turma boa, Lobe, né? o Como? Lobe. Michel Lobe, né? Sim, que já está há mais tempo, né? Enfim, certo? Mas eu tenho uma condição específica de ter também esta minha profissão, essa carreira de advogado, que é uma carreira que me agrada muito. Eu já há 30 anos eu sou advogado de entidades sindicais e por conta disso eu escolhi ficar também. Então é uma escolha, certo? É uma escolha que fez com que a minha carreira literária tivesse que ser mais trabalhada, porque eu estou mais distante dos centros editoriais, enfim. Mas isso de maneira nenhuma é uma reclamação, é uma escolha. Muito obrigada, Henrique Schneider, escritor gaúcho que veio aqui hoje nos falar de seus 2 últimos livros que integram a trilogia sobre a ditadura militar brasileira 70 e a solidão do amanhã. Muito obrigada. Adriana, foi um prazer e uma alegria.